Mercan anda de um lado para o outro, inquieta, incapaz de ficar parada. O nervosismo toma conta do corpo inteiro quando, de repente, ela vê a Tesh surgir. O coração dispara. Sem pensar, ela entra rapidamente para dentro e se posiciona atrás da janela, observando-o à distância, como se aquele vidro pudesse protegê-la do turbilhão que ele representa. A Tesh percebe o movimento. Seus olhos se erguem lentamente até encontrarem os dela, e ali, por um longo instante, os dois permanecem imóveis, presos um ao outro por um olhar intenso, carregado da mesma força de sempre. Não há palavras, apenas sentimentos que pesam mais do que qualquer explicação. Por fim, Mercan se afasta em silêncio, rompendo o contato. A Tesh continua ali, observando o espaço vazio onde ela estava, como se ainda pudesse senti-la, enquanto o silêncio volta a se impor entre eles. Mais tarde, do lado de fora, a Tesh conversa com Cemal em um tom baixo e cansado, como se ainda estivesse tentando se recompor. Ele está profundamente abalado após tudo o que aconteceu. As mãos tremem levemente, o olhar se perde no vazio, e a emoção finalmente transborda. Enquanto fala, seus olhos se enchem de lágrimas e ele não tenta escondê-las. A Tesh confessa que esteve muito perto de fazer algo do qual talvez nunca conseguisse se recuperar. Diz que, naquele instante decisivo, as palavras de Eilu ecoaram em sua mente, lembrando-o da promessa que havia feito a ela. Com a voz embargada e lágrimas escorrendo pelo rosto, a Tesh se pergunta se está se tornando parecido com aquilo que sempre odiou. Mercan aparece silenciosamente, e a Tesh percebe na mesma hora. Seus olhos se fixam nela sem que ele consiga desviar o olhar. Há algo na forma como ela caminha, cansada e triste, que o puxa para perto. Ele se afasta de Cemal e vai até ela sem dizer nada. Com um gesto simples e cuidadoso, pega uma manta e a envolve nos ombros de Mercan, como se quisesse protegê-la do frio, ou talvez do peso do mundo. Ela agradece em voz baixa, tocada por aquele cuidado silencioso. Então, Mercan começa a falar. Sua voz sai carregada de uma tristeza profunda quando menciona Tahir e Eilu. Ela reflete que nenhuma criança deveria crescer sozinha, sem amparo, sem proteção, carregando dores que não lhe pertencem. Cada palavra vem acompanhada de um nó na garganta. Mercan diz que desejava do fundo do coração que nenhum deles tivesse passado por momentos tão terríveis, nem Tahir, nem Eilu, nem ninguém. E, com um cuidado quase doloroso, acrescenta que desejava o mesmo até para o próprio pai. A dor em suas palavras é sincera, cheia de compaixão, revelando que, apesar de tudo, ela ainda deseja um mundo onde ninguém precise carregar cicatrizes tão profundas. Então, Mercan revela, com a voz firme apesar da dor, o verdadeiro motivo por trás de todas as suas escolhas. Ela diz que está pagando uma dívida deixada por sua família. É por isso que se casou com ele. É por isso que suporta dia após dia todos os tormentos e sofrimentos dessa união que nunca escolheu de verdade. Cada palavra sai pesada, mas carregada de uma determinação que não se quebra. Antes de ir embora, Mercan o encara uma última vez e faz um pedido que soa mais como um aviso, que ele não toque na sua família. O silêncio que se segue é profundo. Nos próprios pensamentos, a Tesh responde que ela está pedindo o impossível, algo que ele não sabe se é capaz de conceder. Mercan então se afasta, deixando-o sozinho outra vez, cercado pela própria dor, pelo conflito entre amor e vingança e pela certeza amarga de que entre eles sempre haverá uma linha perigosa que nenhum dos dois consegue cruzar sem se perder. A Tesh entra no quarto em silêncio e permanece ali por alguns instantes, apenas observando Mercan adormecida. O rosto dela está sereno, distante de toda a dor que carrega acordada. Ele se aproxima devagar, como se temesse quebrar aquele momento frágil.
Seus olhos revelam um amor profundo, silencioso, cheio de cuidado. Com um gesto delicado, ele acaricia os cabelos de Mercan, deixando os dedos deslizarem suavemente como se quisesse guardar aquela sensação para sempre. Em seguida, com o mesmo cuidado, ele retira o livro que repousa sobre ela, ajeitando-o ao lado. Nesse instante, Mercan desperta. Ao perceber o movimento, Atesh se afasta rapidamente, recompondo a expressão, como se aquele instante de ternura nunca tivesse existido. O quarto volta a ficar em silêncio, carregado de sentimentos não ditos, enquanto a distância entre eles se reinstala mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!